Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1, capítulo 47. O encontro com João e Tiago. João de Zebedeu é o puro entre os discípulos. 25 de fevereiro de 1944. Jesus diz: o grupo dos que me haviam encontrado era numeroso, mas só um me reconheceu. Aquele que tinha a alma, o pensamento e a carne limpos de toda luxúria. Insisto no valor da pureza. A castidade é sempre fonte de lucidez de pensamento. A virgindade também purifica, conservando a sensibilidade intelectiva e afetiva, aperfeiçoando-a, o que só pode ser experimentado por quem é virgem. Pode-se ser virgem de muitos modos. Do modo forçado, especialmente as mulheres, quando não foram escolhidas para o casamento. Assim devia ser também com os homens, mas não é assim. E isso é mau, porque de uma juventude precocemente conspurcada pela libidinagem não poderá sair nada mais do que um chefe de família doente em seus sentimentos e muitas vezes também em seu corpo. Há uma virgindade desejada, ou seja, aquela dos que se consagram ao Senhor no impulso de vontade. Bela virgindade, sacrifício agradável a Deus. Mas nem todos sabem permanecer naquele candor do lírio que está firme em seu pedúnculo, estendido ao céu, sem conhecer a lama do chão, aberto somente ao beijo do sol de Deus e de seus orvalhos. Muitos permanecem fiéis materialmente ao voto feito, mas infiéis em seu pensamento, que lamenta e deseja aquilo que eles sacrificaram. Estes são virgens só pela metade. Se a carne está infectada, o coração não está. Seu coração fermenta, ferve, exala fumaças de uma sensualidade, tanto mais refinada e reprovada, quanto mais ela foi sendo criada por um pensamento que acaricia, alimenta e aumenta continuamente imagens de satisfações ilícitas, até para quem está livre, e quanto mais para quem está consagrado por voto a Deus. Aparece então a hipocrisia do voto. Em aparência ele existe, mas de fato em substância não. E em verdade eu vos digo que entre quem vem a mim com o seu lírio despedaçado pela imposição de um tirano, e quem vem com o seu lírio não materialmente despedaçado, mas coberto pela baba, pelo transbordamento de uma sensualidade acariciada e cultivada, para poder encher com ela as horas de solidão, eu chamo de virgem ao primeiro e de não virgem ao segundo. Ao primeiro dou coroa de virgem e uma dupla coroa de martírio. Uma pela carne ferida e outra pelo coração ferido por uma mutilação não desejada. O valor da pureza é tal que, como viste, Satanás se preocupa em primeiro lugar em convencer-me a que me entregue à impureza. Ele sabe bem que a culpa da sensualidade desmantela a alma e a torna presa fácil das outras culpas. Todo o trabalho de Satanás se concentra neste ponto capital, para me vencer. O pão, a fome, são as formas materiais que simbolizam o apetite. Os apetites de que Satanás procura tirar proveito para os seus fins. Bem outro era o alimento que ele me oferecia, para fazer-me cair como um bêbado aos seus pés. Depois teria vindo a gula, o dinheiro, o poder, a idolatria, a blasfêmia, a abjuração da lei divina. Mas o primeiro passo para conquistar-me era esse, o mesmo que usou para ferir Adão. O mundo escarnece dos puros. Os culpados de luxúria os golpeiam.
João Batista é uma vítima da luxúria de dois obscenos. Mas, se o mundo tem ainda um pouco de luz, isto se deve aos puros que ainda há no mundo. São esses os servos de Deus que sabem compreender a Deus e repetir as palavras dele. Eu disse: felizes os puros de coração, porque verão a Deus, mesmo desde esta terra. Eles cujo pensamento não é perturbado pela fumaça da sensualidade, que vem a Deus o ouvem, o seguem e o indicam aos outros. João, filho de Zebedeu, é puro, é o mais puro dos meus discípulos. Que alma de flor em um corpo de anjo! Ele me chama com as palavras do seu primeiro mestre e me pede que lhe dê paz. Mas a paz ele a tem em si mesmo, pela sua vida pura. Eu o amei por essa sua pureza, a qual eu confiei os ensinamentos, os segredos e a criatura mais querida que eu tinha. Ele foi o meu primeiro discípulo, que me teve amor desde o primeiro instante em que me viu. Sua alma estava intimamente unida com a minha. Desde o dia em que ele me tinha visto passar ao longo do Jordão e me tinha visto apontado pelo Batista. Mesmo que ele não me tivesse encontrado depois, na minha volta do deserto, me teria procurado tanto, até conseguir encontrar-me, porque quem é puro é humilde e desejoso de instruir-se na ciência de Deus. E vai como que a água que vai ao mar. Aqueles que ele reconhece serem mestres na doutrina celeste. Jesus ainda diz: eu não quis que tu falasses sobre a tentação de sensualidade do teu Jesus, mesmo que a tua voz interior te fez entender o motivo de que Satanás, para atrair-me à sensualidade. Eu preferi falar disso, e não pensais além. Era necessário falar. Agora vai avante. Deixa a flor de Satanás sobre suas areias. Vem atrás de Jesus como João. Caminharás entre os espinhos, mas encontrarás como rosas as gotas de sangue de quem as derramou por ti, para vencer a carne também em ti. Antecipo uma observação. Diz João em seu evangelho, falando do encontro comigo, e no dia seguinte, parece que com isso que o Batista me tivesse mostrado, no dia seguinte ao batismo, e que logo João e Tiago me seguiram. Mas isso contrasta tudo o que disseram os outros evangelistas a respeito dos 40 dias passados no deserto. Mas deveis ler assim: tendo já acontecido a prisão de João, um dia depois, os dois discípulos de João Batista, aos quais ele me havia mostrado, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Ao me verem de novo, chamaram e me seguiram, depois da minha volta do deserto. Juntos voltamos às margens do lago da Galileia, onde eu tinha ido refugiar-me, para de lá iniciar a minha evangelização. Os dois falaram de mim aos outros pescadores, depois de terem estado comigo, por todo o caminho, e por um dia inteiro na casa hospitaleira de um amigo da parentela de minha casa. Mas a iniciativa foi de João, cuja alma, a vontade de penitência e a sua pureza tinha tornado tão limpa, que era uma verdadeira obra-prima de limpidez, sobre a qual a verdade se refletia nitidamente, dando-lhe também a santa audácia dos puros e dos generosos, que não temem andarem avante. Onde está Deus? Onde está a verdade, a doutrina, o caminho de Deus? Quanto eu o amei por essa sua simples e heróica característica!